a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, talvez na sua versão, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças, escolhidas do palácio do rei, e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Ester não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Ester estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tornou a rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, obrigado pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra nessa noite, Pai. Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, possamos extrair lições preciosas, ó Deus, a respeito daquilo que o Senhor deseja tratar, ó Deus, em nós. Deus, com uma história que pode parecer muito distante, pode parecer que não tem nada a ver conosco, mas que fala muito sobre a nossa própria vida
no dia a dia. Assim nós te louvamos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? O título da mensagem de hoje é Reviravolta. Porque, queridos, reviravolta é o que acontece nessa história que nós acabamos de ler, ou nesse pedaço da história que nos apresenta a personagem principal. Existe uma técnica do cinema, e quem já assistiu, quem gosta de filme sabe, vai entender o que eu estou falando, chamada plot twist. Alguém aqui já ouviu essa expressão, plot twist? Plot twist é quando a história de um filme, ela vai seguindo numa determinada linha, e aí, quando você está esperando aquele resultado, acontece algo totalmente inesperado. Já aconteceu com você? Você está assistindo um filme e você está esperando que vai acontecer aquele determinado final, o vilão vai fazer isso, alguém vai se comportar daquela maneira esperada, do nada acontece o contrário, ou outra pessoa aparece na história, ou acontece algum tipo de desastre, a história simplesmente dá uma guinada. O nome disso é plot twist. E é um pouco sobre isso o livro de Esther como um todo. O título da nossa série é O Rei, a Rainha e o Reino. Mas eu quero lembrar você que eu disse nas primeiras mensagens que um dos possíveis títulos para a nossa série poderia ser Nos Bastidores da Providência. E quem estava nas outras mensagens deve lembrar que eu expliquei que Esther é um livro que nos ensina que Deus não precisa sempre agir de um modo espetacular. Que a gente está acostumado a pensar o agir de Deus sempre com uma coisa sobrenatural, sempre um milagre, sempre uma coisa extraordinária. Mas o livro de Esther nos mostra que Deus nem sempre age dessas formas. Que às vezes o governo de Deus, o agir de Deus, se manifesta em coisas que nós não estamos enxergando. E mais do que isso, se manifesta em coisas que parecem contraditórias com aquilo que Ele quer. Essa história é um pouco sobre isso. Essa passagem que nós acabamos de ler, essa reviravolta, é um pouco sobre isso. Que Deus usa elementos que parecem contradizer, parecem ser contrários à ação natural de Deus, aquilo que a gente imagina que Deus está fazendo, para executar a sua vontade. Ou quem aqui nunca passou por uma situação de ter planejado uma coisa, os planos terem saído fora daquilo que você tinha planejado, mas deram mais certo do que o seu plano? Quem aqui já passou por isso? Você planejou A, aconteceu B, e você percebeu que B era melhor do que A, que você tinha planejado. Isso prova, irmãos, que o governo de Deus sobre a história, o governo de Deus sobre os ambientes de poder, nem sempre é perceptível. Quem estava nas semanas anteriores lembra aquilo que nós meditamos ao longo do capítulo 1. Nós temos um rei exibicionista, um rei que faz um banquete no seu palácio e quer que todos vejam a sua glória. Mais do que isso, ele quer controlar tudo o que acontece, até a bebida do povo. Falamos um pouco sobre a regra da bebida. Mas esse rei, ele descobre que ele não é capaz de controlar tudo. Porque uma pessoa naquela situação toda não se submete à vontade do rei. Não se submete ao capricho do rei. Vasti, ela não quer ser mais um troféu, mais uma das coisas a serem exibidas no palácio de Xerxes. Nós falamos sobre isso. E nos lembramos que nós não temos o controle de tudo. Você pode ser a pessoa mais poderosa dessa terra. Se tem uma coisa que você não pode controlar, são duas coisas. Como ficou bem claro nas últimas mensagens. Eu não tenho controle sobre o coração do outro. E o rei Xerxes não tinha controle nem sobre o coração dele. Porque a reação desmedida, a reação de Xerxes, de uma pessoa infantil, de uma pessoa controlada pelas suas vontades, demonstra que aquele rei que queria controlar o quanto as pessoas bebiam, queria que todos vissem a sua glória, queria que todos vissem o seu palácio, ele não tinha controle sobre o coração da sua esposa e não tinha controle sobre o seu próprio coração. E mandou editar uma lei bizarra, como nós mencionamos na semana passada. Semana atrasada, semana passada não teve culto.
Tudo isso, querido, nos leva a esse capítulo 2, que nos apresenta aqueles que são os personagens centrais, junto com o rei Xerxes, dessa história. Mardoqueu, ou Mordecai, e Hadassa. Hadassa é o nome hebraico, Esté é o nome persa. E essa mudança de nome indica algo muito importante que eu preciso tratar, e é o ponto principal da mensagem de hoje. Para isso, para entender porque essa mudança de nome ela é tão importante para a gente entender o livro de Esté, eu preciso voltar para o exílio. Se você leu comigo e prestou atenção, você vai ver que Mordecai, o primo de Hadassa, de Esté, na personagem principal da nossa história, ele estava com os judeus que foram trazidos para a Babilônia no período do cativeiro. Ou seja, Mordecai, Mardoqueu, fazia parte da primeira geração de judeus que foram levados para o exílio. Ou seja, Mardoqueu conhecia o templo, Mardoqueu conhecia as festas judaicas, Mardoqueu tinha tido a oportunidade de adorar ao Senhor no templo que havia sido construído por Salomão. Mardoqueu conhecia as histórias do passado. Mardoqueu tinha tido contato com a terra de Jerusalém, com os muros de Jerusalém. Mardoqueu tinha uma herança ainda muito viva no seu coração de tudo aquilo que Deus representava e da aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Mas, por outro lado, Hadassa, cujos pais muito provavelmente morreram nesse processo de cerco dos babilônicos, não sabemos ao certo, mas é o mais provável, ela cresceu longe do templo, ela cresceu longe do ensino da lei, ela cresceu no mundo em que o seu Deus era desconhecido, ou no máximo, era só mais um. Hadassa cresceu num mundo parecido com o nosso. Hadassa cresceu num mundo em que Deus é só mais um das coisas que as pessoas podem adorar. Hadassa cresceu num mundo onde a aliança é um conceito estranho. Uma das coisas que Esther nos ensina é sobre a vida no exílio. Porque, queridos, além do exílio babilônico e do exílio persa, consequentemente, ter acontecido de fato na história, é um fenômeno histórico, é um fato histórico, ele aponta para a nossa própria realidade. O Novo Testamento, em uma de suas cartas, nos chama de peregrinos e exilados. Nós somos um povo exilado. Por que nós somos um povo exilado? Porque nós não estamos, como até estudamos hoje no discipulado mais cedo, com o novo grupo de discipulado que nós começamos, nós estamos longe da nossa pátria. Nós vivemos uma vida de exílio. Assim como Esther vivia num mundo ou numa realidade onde Deus havia sido esquecido, e mesmo ela, pertencendo ao povo de Deus, tinha uma memória que estava ficando cada vez mais distante de quem Deus era. Nós vivemos em um mundo assim. E há um nome que se dá para esse fenômeno. Se chama secularização. Quem aqui já ouviu esse termo? Secularização. Secularização, irmãos, é o nome que nós damos para o fenômeno da vida humana ser cada vez mais apartado de Deus. Deus, na melhor das hipóteses, ele é um pequeno asterisco dentro do que acontece nesse mundo. Estamos em exílio. Nós somos um povo com identidade, assim como Esther era. Nós somos um povo com uma aliança. Nós somos um povo que fazemos parte, de uma nação santa, de um sacerdócio real. Somos um povo escolhido, para usar as expressões do apóstolo Pedro lá na sua carta. Mas nós estamos em um mundo que não se preocupa com Deus. Nós vivemos em um mundo que se vangloria e que se importa com aquilo que Xerxes
se orgulhava. O poder, as riquezas, os banquetes. E nós podemos ser tentados a olhar para os poderosos desse mundo e ficar pensando assim: como seria bom se a minha conta não tivesse tão no limite? Como seria bom? Que sensação deve ser viver uma realidade em que eu não me preocupo com as contas? Vamos confessar, a maioria de nós já pensou isso alguma vez. E o que o livro de Esther, o autor inspirado pelo Espírito Santo, faz? Ele sai desse ambiente de opulência, riqueza, de majestade, onde todas as vontades que o rei quer ele executa, porque ele tem ao seu redor conselheiros que estão prontos para bajular, para entregar ao rei a sua própria vontade. E aí a história ela focaliza em duas pessoas, dois exilados. Um que ainda mantém uma certa memória de uma juventude, de uma idade talvez até de infância, talvez, em que ele conheceu o templo do Senhor. Ele ouvia a lei, mas Radassa não teve nenhuma dessas coisas, até onde nós conhecemos. E assim tem sido para muitas pessoas. A memória daquilo que Deus fez e faz, ela vai se perdendo. O entendimento de aliança vai se perdendo. E a mudança do nome de Esther, a ocultação da sua identidade, é prova disso. Você percebeu isso no texto? Esses dois elementos que mostram essa perda da identidade de aliança. A mudança de nome, não é mais Radassa, não é um nome hebreu, um nome judeu, um nome judaico. É um nome persa. Essa aculturação acontecendo. E mais do que isso, Mardoqueu orienta Esther: olha, você, além de adotar esse nome persa, para se misturar, para conseguir viver aqui entre essas pessoas, além de adotar esse nome, você não vai dizer nada a respeito da sua verdadeira identidade. Ninguém pode saber que você é judia. Queridos, em uma geração só, a ousadia de Daniel havia se perdido. Na geração anterior, nós lemos que Daniel fez questão de não se contaminar com a comida do rei. Na geração de Esther, isso já não é mais tanto uma preocupação. Sabe o que isso mostra para nós, queridos? Que leva centenas de anos para se construir identidade no Senhor, mas leva-se apenas uma geração para essa identidade se perder. Tem muitas pessoas que confiam assim, que se confiam assim dizendo: eu venho de uma linhagem de crentes. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu acho que eu tenho um chamado pastoral porque eu venho de uma linhagem de pastores. E é hereditário, o pastoreio passa de pai para filho. Se for assim, a Olivia que se cuide. Queridos, leva muito tempo para se construir um povo aliançado com o Senhor, mas leva pouquíssimo tempo para isso se perder. Olha, falando de igreja, por exemplo, queridos, a igreja que prega, uma aguinha para ver se melhora essa tosse. Falando de igreja, por exemplo, a igreja que prega o verdadeiro evangelho, irmãos. E todos vocês aqui, de certa forma, são testemunhas disso, né? Na nossa realidade de igreja e em muitas outras onde o evangelho é pregado. Quanto esforço, queridos, para a igreja crescer, para a igreja amadurecer. Quantas aulas, quantas pregações, quanto estudo, quanto trabalho, quanto esforço, quanto ensino, quanta dedicação. Basta uma crise na igreja. Não é assim? A realidade que a gente tem visto em muitos lugares, em nome de Jesus não seja aqui. Não é assim que a gente tem visto, irmãos. Décadas a igreja vai sendo construída, daí a pouco uma crise.
um pecado, um escândalo, aquela denominação inteira. Eu já me peguei pensando muitas vezes nisso, irmãos. Que nós vemos grandes ministérios que Deus levanta na nossa nação. Aí, de repente, tudo vem abaixo. Isso nos ensina, queridos, que se nós não mantemos a memória viva daquilo que Deus fez, se nós não nos mantermos muito firmes na nossa posição, talvez a próxima geração não vai saber quem Deus é. Estava se perdendo. A identidade estava se diluindo. O conhecimento sobre Deus estava se perdendo em meio ao exílio. Lembre-se disso. O exílio representa esse secularismo. Nós vivemos em um mundo que não está interessado em Deus. E se a nossa posição não for firme, a próxima geração não vai conhecer o Senhor. Querido, se a minha geração não fizer alguma coisa, não são os meus netos que não vão conhecer o Senhor. Olívia não vai saber quem Deus é. É por isso que dentro da aliança que Deus havia estabelecido com Moisés, havia um princípio muito claro: fale dessas palavras da lei por onde quer que você for. Quando nós lemos o livro de Esther, fica claro que boa parte da ação de Deus ao longo do livro, parecer tão sutil, está conectada ao fato de que Deus, naquela geração, tinha pouquíssimas pessoas que ainda se lembravam do que Ele fez e do que Ele faz. O que você perguntasse para quem está do seu lado assim? Pergunta para essa pessoa: como anda a sua memória? Como anda a sua memória, meu irmão? Você tem sido capaz de lembrar dos feitos do Senhor, não apenas aqueles que estão registrados na palavra de Deus, mas aqueles que Ele fez na tua vida? Queridos, um crente sem memória é um crente que não perpetuará a vontade de Deus, o Evangelho, a pregação da palavra para a próxima geração. E ocultar essa identidade mostra que o mundo peça, o jeito do exílio de viver já estava fazendo parte da vida daquelas pessoas. Essa ocultação. E não é assim que tem sido também nos nossos dias, queridos. Nós não temos sido pressionados a nos ocultarmos, a ocultar a nossa verdadeira identidade, a ocultar o que nós cremos, a quem nós devemos obediência, ocultar quais são as nossas, de onde vem a nossa tomada de decisões. Mas lembra aquilo que eu falei logo no começo, na primeira pregação dessa série de mensagens. Eu falei isso quando eu mencionei sobre Xerxes, que toda aquela pompa, toda aquela riqueza, toda aquela glória escondia um homem imaturo, um homem que não conseguia dominar as vontades do seu próprio coração. Lembra que eu falei isso? Pois bem, naquela primeira pregação eu disse uma outra coisa. Eu disse que aquilo que nós realmente somos falará mais alto do que aquilo que nós dizemos que somos. Lembra disso? Querido, isso é verdade para os ímpios, mas isso também é verdade para o povo de Deus, o povo da aliança. Esther e Mardoqueu não conseguirão ficar escondidos por muito tempo. O mesmo acontece comigo e com você. Uma hora a minha e a sua verdadeira identidade virão à tona. Uma hora aquilo que eu e você cremos precisará aparecer. Não é agora na nossa história, isso é mais para frente. Mas esse processo começa com Deus promovendo então essa reviravolta. E que reviravolta é essa? 2 judeus anônimos passam a estar no centro de tudo que acontece. O rei precisa de uma outra rainha. Ele precisa atender os caprichos dele. Ele precisa fazer a sua vontade, uma vez que ele parece arrependido de ter feito o que fez, ao ter destituído Vasti do seu lugar de rainha.
Então eu preciso substituí-la. Então é feita uma convocação em todo o reino. Porque tudo que o rei precisa fazer, precisa ser todo mundo. Todos precisam estar envolvidos. Todos precisam saber do que está acontecendo. Eu brinco que Xerxes, ele já entendia de marketing político naquela época já. E aí então, todas as virgens do reino que se interessam por essa espécie de concurso, participam disso. Radassa então participa também do que está acontecendo. Esther participa então do que está acontecendo. Ela é levada a um ambiente que é totalmente estranho a ela, costumes estranhos, cultura estranha, posturas estranhas, até o que se come é estranho. E ela consegue agradar de alguma forma ao rei. O texto não faz questão de dizer, porque todo o texto de Esther é sobre a ação de Deus nos bastidores. Mas ela achou graça diante do rei, achou favor diante do rei. E depois de um ano, passando por aquele tratamento de beleza, por aquele procedimento que todas aquelas virgens se submeteram, ela foi escolhida, ela foi chamada pelo nome. Não o nome que ela tinha, mas o nome que ela adotou. Que ela ainda não pode ser completamente quem ela é, naquele ambiente. Ela não pode ser quem ela verdadeiramente é, naquele lugar, naquele palácio. Mas o rei a chama pelo nome. E queridos, todo esse processo de escolher uma nova rainha está cheio de critérios fúteis. É a forma mais banal possível de se escolher uma rainha, baseada apenas na beleza exterior. Nós que conhecemos o Evangelho sabemos que esse não é o melhor critério para se escolher uma esposa. A palavra de Deus deixa muito claro que a formosura é vã. Mas no exílio, na cultura secular, nos padrões desse mundo, esse é o melhor princípio para se escolher alguém. Os padrões desse mundo não são os nossos padrões. A forma desse mundo não é a nossa forma. O jeito desse mundo não é o nosso jeito. Mas aí é que está a reviravolta da história. É que Deus, Ele pode fazer a sua vontade acontecer. E ela está acontecendo com a chegada de Esther no palácio. Apesar dos jeitos, das maneiras humanas. Queridos, sabe uma coisa que eu acho maravilhosa na história do mundo? Nós temos aqui uma enfermeira conosco. E ela conhece do que eu vou falar aqui muito melhor do que eu. A mulher que é considerada a mãe da enfermagem é uma mulher chamada Florence Nightingale. Ela era cristã. E a enfermagem, como nós conhecemos hoje, se eu estou errado, me corrija, por favor, tá bom? Ela surgiu no contexto de guerra. A Florence, ela desenvolveu uma série de técnicas que foram aperfeiçoando e se transformaram na enfermagem que nós conhecemos hoje, no ambiente de guerra. E alguém pode pensar, da guerra podem surgir coisas boas? Na mão de um Deus que governa a história, com pessoas que se posicionam no lugar certo, até aquilo que é feito a partir dos padrões humanos, dos padrões da futilidade, da impiedade, pode de alguma forma contribuir para a glória de Deus. E uma mulher no contexto de muitas guerras, de conflitos, ela foi usada, né, e a ciência que se desenvolveu a partir de então, salva e continua salvando a vida de muitas pessoas, surgido de um contexto ruim, da guerra. Queridos, o que está acontecendo aqui é só a prova de que Deus é quem tem realmente o controle da história nas suas mãos. E que mais do que isso, essa é uma das coisas principais para nós entendermos o livro de Esther. Deus é capaz de usar as coisas produzidas por esse mundo mal para uma finalidade que glorifica o seu nome. Isso é uma das coisas mais maravilhosas no reino de Deus. Até aquilo que aparentemente não glorifica o Senhor contribuirá para que o seu nome seja glorificado. Temos um versículo na palavra de Deus que nos traz uma esperança, irmãos, que diz assim: sabemos
todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E queridos, todas as coisas cooperam para o bem não significa que todas as coisas vão ser muito boas na minha vida e elas vão cooperar para o meu bem, não. Significa que inclusive as coisas que não são boas, elas cooperam para uma finalidade boa. E por que é importante a gente falar isso aqui? Porque quando a gente olha para os ambientes de poder desse mundo, a gente acha que aquilo que eles fazem de errado é o fim da história. Mas, queridos, esse livro nos convida a lembrar que Deus, Ele pode fazer coisas boas, pode extrair coisas boas e uma finalidade boa, até daquilo que aos nossos olhos é mundano, secular e não vai agregar nada. Então, o livro de Esté é um convite a nós treinarmos o nosso discernimento. Às vezes, queridos, nos falta discernimento. A gente só está olhando para a coisa de um modo superficial. A gente tem que sempre fazer essa pergunta: será que isso, por mais estranho que pareça, no final das contas não vai contribuir para a glória de Deus? Queridos, nós temos um Deus que tem a história nas suas mãos. E mesmo o homem completamente mundano, completamente fora dos padrões de Deus, ele tomou uma decisão que no final das contas parecia somente beneficiá-lo como rei, mas que estava conduzindo o reino de Deus em mais uma etapa. É assim que Deus faz. Pastor, quer dizer que Deus escreve certo por linhas tortas? Quem já ouviu esse ditado? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, irmãos. Quer dizer que nós escrevemos torto, que o ser humano escreve torto, por linhas tortas, e ainda assim, Deus corrige tudo para a sua glória. É isso que a gente deve ter em mente. Deus corrigindo, como um curso de um rio. Pense num rio que estourou a barragem. E esse curso é destruidor. A graça de Deus, queridos, ela vai fazendo assim com o rio. Vai desviando aqui, vai mexendo ali, vai mexendo acolá, vai fazendo um pequeno ajuste aqui, para que uma finalidade positiva e que glorifica o nome do Senhor seja cumprida no final. Queridos, que Deus maravilhoso nós servimos, queridos. E sabe qual é o maior exemplo de que Deus faz essas coisas? O maior exemplo é a cruz. Queridos, não havia símbolo de vergonha, de humilhação, de ultraje. A cruz era um lugar para os escravos. A cruz era um lugar para aquilo que Roma considerava o lixo do mundo. E Deus transformou a cruz na nossa vitória, no nosso perdão, no nosso encontro com Ele. Esse mesmo Deus está agindo aqui em Esté, transformando aquilo que parece sem sentido em algo que tem sentido nas mãos dele. E talvez seja essa a situação que você tem vivido hoje. Tudo ao seu redor parece fazer sentido nenhum, torto. Que a esperança que esse livro nos traz possa trazer também para você, possa renovar na verdade em você essa esperança. De que em meio às coisas que parecem fora do controle, há uma mão poderosa agindo, há uma mão poderosa controlando, há uma mão poderosa guardando e cumprindo um propósito final que glorificará o nome dele. E outra coisa que esse texto nos lembra, que foi o primeiro ponto da nossa reflexão: nós não podemos esconder a nossa identidade, queridos. Vivemos no exílio, vivemos no mundo que quer nos impor culturas, formas, modelos, padrões, mas o reino de Deus florescerá. Eu gosto muito daquelas fotos que tem flores saindo de rocha. Já viu essas fotos assim? Num ambiente completamente só de rocha, você vê uma árvorezinha, um broto. O reino de Deus muitas vezes é assim. Ele floresce em ambientes que parecem impossíveis de ele florescer. Então, que nessa série que nós falamos sobre o rei, a rainha e o rei, você lembre disso. O reino de Deus floresce em ambientes que parecem improváveis. E ele está florescendo e cumprindo mais uma etapa da história do plano de Deus aqui. Como uma flor que sai do meio de uma rocha,
rachando assim o solo. Que coisa curiosa. Uma planta tão frágil, fazendo um solo que é tão duro, precisar abrir espaço para que ela saia. Assim é o reino de Deus no meio do exílio desse mundo. Embora pareça frágil, embora pareça muito simples, embora pareça muito tenro, o reino de Deus vai, queridos, vencendo a dureza do sistema desse mundo. E vai brotando, e vai crescendo, e se tornando uma árvore frondosa que glorificará o nome do Senhor Jesus. É desse reino que você faz parte, irmãos. Um reino que muitas vezes não demonstra força, não demonstra poder. Que poder tem Mardoqueu? Que poder tem Esther? É a flor saindo da rocha e mostrando a graça de Deus em cada ambiente, inclusive no ambiente onde todo mundo toma uma decisão fútil, mas que uma decisão mudará a história de todo o povo de Deus. Mais para frente a gente fala sobre isso. Fica de pé. Vamos orar, sim. Vamos orar. Ore por você, querido. Ore para que o Senhor te ajude. Talvez, você tenha vivido como Mardoqueu e Esther, mudando de nome. Às vezes fazendo de conta que você não é quem você é. Lembre que você veio aqui hoje. Saia daqui hoje entendendo que você tem uma identidade. E que essa identidade não pode se perder. Porque essa geração e a próxima geração depende disso, queridos. Não esquecermos quem nós realmente somos. No mundo de exílio. No mundo que nos exila da nossa verdadeira pátria. Lembre-se de quem você é. Você tem uma aliança. Você faz parte de um povo. Você tem um nome gravado no seu interior. O nome de Jesus Cristo. E essa identidade não pode ser negada. Mas lembre-se disso também. Deus é aquele que restaura a nossa identidade. No meio do caos desse mundo, no meio da dureza desse mundo, no meio da futilidade desse mundo, no meio de um mundo que está preocupado com celebridades, o que elas fazem, com que elas se casam, para onde elas vão. O mundo está preocupado com o que os poderosos fazem ou deixam de fazer, com quem comprou um carro, com quem casou com fulano, com cicrano, e as pessoas estão perdendo a sua vida com essas futilidades. Lembre-se, na dureza desse mundo, você e eu somos agentes do reino de Deus, e mesmo que muitas vezes estamos quase que vivendo igual todo mundo, Deus, Ele fará a sua obra para nos trazer de volta para essa identidade. Seja essa obra de Deus sutil, como foi com Esther, seja ela como um baque, que nós possamos viver a vontade do Senhor para as nossas vidas, sem perder a nossa identidade. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, agradecemos, ó Deus, por essa noite, agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que a Tua palavra, ó Deus, nos dá, ó Deus, de refletir sobre quem nós realmente somos no Senhor, ó Pai, e que isso não pode ficar escondido. A Tua palavra diz que não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo do velador, não se pode esconder uma luz. Assim também, ó Deus, é conosco. Vivemos em um mundo de exílio, vivemos em um mundo preocupado com futilidades, vivemos em um mundo querendo e ansiando por poder, mas o Senhor, ó Pai, tem encontrado cada um dos Teus filhos, assim como encontrou Esther, assim como encontrou Mardoqueu, e mesmo, ó Pai, que a gente adote outros nomes, mesmo que a gente tente fugir de certa forma, ou até que esqueçamos a nossa verdadeira identidade, que o Senhor nos lembre que temos uma aliança com o Senhor, e que no momento oportuno precisaremos nos posicionar com o Senhor. Desperta essa consciência em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Nos leva em paz para as nossas casas, nos abençoa, ó Deus, com a Tua graça, nos fortalece ao longo desse